Fala pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Eu comecei a ensinar em escola bíblica dominical ainda muito cedo, no ano de 2007. Naquele período, ainda de forma muito tímida, eu dava alguns pontos da lição quando o professor me solicitava, mas eu criei um desejo muito grande de me envolver com esse ambiente que é tão importante no nosso crescimento espiritual, intelectual, e eu comecei com esses processos simples a ensinar e a contribuir na escola bíblica dominical. E pense em algo que é um grande privilégio para todos nós, você que está hoje inserido como professor de escola bíblica dominical. Mas ao mesmo tempo que é um grande privilégio, também é uma grande responsabilidade, porque existem alguns erros que, se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos por apagar a força daquilo que nós ensinamos. E hoje eu quero te falar sobre 5 erros que todo professor de escola bíblica dominical deve evitar. Mas o último que eu quero falar, eu quero a sua atenção, o último talvez seja o mais comum de todos. E o primeiro erro é achar que ensinar é só falar. Falar, falar, falar e não mais se calar, só no final da aula. Tem professor que confunde dar aula com apenas falar. Falar, expor, achando ele que está arrasando. Está sendo um grande impacto para aqueles que estão ouvindo, mas muitas vezes não é. Ensinar é comunicar, é conectar e é, sobretudo, transformar. O aluno ele tem uma forma de aprendizado melhor quando ele participa, quando ele interage na aula. Por isso, interaja com seus alunos. Faça daquele ambiente, muitas vezes de uma hora e meia ou menos, torne aquele espaço um espaço de comunicação, de diálogos, de reflexão, incentive discussões compartilhadas, sabendo que tudo contribui para o melhor desenvolvimento da aula. Outro erro muito grave é o professor ir para a aula sem nenhum preparo. É muito comum, eu já ouvi muitas pessoas falando que muitas vezes o professor ele vai para a aula apenas para ler a revista. E muitas vezes isso, em boa medida, significa que o professor não se preparou. Eu já mencionei várias vezes em alguns vídeos aqui a importância que é nós nos prepararmos, nós nos organizarmos. A mente que se organiza, a mente que cria, que se desenvolve, e preparar uma aula é um grande desafio. Por quê? Porque um plano de aula é o esboço, é o roteiro, é o guia que vai conduzir a sua aula da melhor forma. E se você não se prepara, com certeza ela vai ter pouco impacto no momento que você estiver ministrando essa aula para os seus alunos. A dependência de Deus ela é essencial, mas o preparo ele é indispensável. Um professor que não se prepara, ele não respeita o seu aluno. Ele não respeita o tempo que o aluno se dedica de estar ali, abdicando de muitas coisas, e é muito bom quando você valoriza, quando você prepara uma aula bem definida, com introdução, com o desenvolvimento, com conclusão, tudo isso de forma muito equilibrada, de forma muito leve, sem aquela questão muito brusca, uma questão bem de leveza mesmo, onde o professor ele começa, ele sabe o que ele vai falar no início, ele sabe como desenvolver, muito embora em muitos aspectos ele também compartilhe muito daquilo que ele está falando com as experiências dos seus alunos, e ele sabe fazer uma boa conclusão. Então, ensinar também envolve preparo. E atente para esse terceiro erro que eu vou lhe falar, que é transformar a sala de aula em apenas um debate de ideias. Isso é muito grave. Porque a escola bíblica dominical não é um debate, não é um ringue de ideias, não é um UFC religioso. O ambiente de sala de aula, de escola bíblica, é um ambiente onde nós aprendemos a palavra de Deus. É muito mais sobre aprender a palavra de Deus do que provar quem está certo e de quem está errado. A Bíblia, ela não é um palco de egos inflados, mas ela é um espelho da nossa alma. Ela é um espelho que reflete as nossas conduções diárias do nosso cotidiano. E isso, quando você tem na escola bíblica dominical bem definido, seguindo tudo, seguindo os protocolos de forma bem arquitetada, de forma bem harmônica, com certeza, quando você parte para essa questão de entender o sentido que aquele espaço tem, o nome do Senhor sempre ele é glorificado.
Então você pode incentivar os seus alunos a participarem. Eu não estou dizendo que o debate ele é infrutífero. Eu estou dizendo que o debate, quando apenas o intuito é debater ideias, sem entender que nós temos um fundamento para seguir, nós temos o evangelho para expor, nós temos as escrituras que sobressaem sobre todas essas coisas que a gente tem de opiniões pessoais. Quando a gente faz isso, a gente consegue entender que o debate ele cabe, mas sempre guie os seus alunos como se fosse um retorno para as escrituras, porque é as escrituras que vai conduzir, de fato, as discussões, as reflexões e os debates saudáveis que a gente tem na sala de aula. O quarto erro, que também é um erro que eu quero a sua atenção, é ensinar sem aplicar. A boa teologia, tem muita gente que diz que faz uma boa teologia, ensina uma boa teologia na escola bíblica, mas a boa teologia, ela tem que chegar no chão da vida. Aquilo que você fala na sala de aula, lá no comecinho da nossa conversa agora, eu falei que quando você tem o ambiente de escola bíblica dominical e entende que o professor ele deve conectar, ele deve trazer para a reflexão pessoal do aluno a partir das escrituras, ele deve, sobretudo, transformar. Eu falo de aplicação prática na vida deles. Então, ensinar é aplicar para esse chão da vida, para esse cotidiano, para essa liturgia do ordinário, que é celebrar a Deus todos os dias, estando, vivenciando nas nossas realidades diversas. Então, quando você ensina, você acaba aplicando para a vida das pessoas aquilo que é de mais importante na sua condução, na sua vida diária, no seu contato e relacionamento com Deus. A melhor aula, pessoal, é aquela que termina com uma indagação. Alguém, por exemplo, pensando, isso foi para mim. Isso vai gerar uma reflexão amanhã, por exemplo, na minha vida. Isso é muito importante para todos nós que nos debruçamos a aprender e a desenvolver as nossas vocações como professor de escola bíblica dominical. E o quinto erro que eu disse lá no comecinho, que talvez seja o mais comum, é quando você ensina sem amor. É como você começasse todo um processo sem entender e refletir como foi que você começou. Você tinha o desejo, você tinha a busca intensa no seu coração de servir ainda mais a igreja local, na escola bíblica dominical como professor, mas com o passar do tempo, esses ruídos do mundo, esses contextos da contemporaneidade, você vai acabando se rendendo a esses apelos, vai lendo menos, vai buscando conhecer menos as escrituras. Eu estou mencionando isso, não é para dizer que você é assim, eu estou dizendo que quando você ensina sem ter como prerrogativo o amor, você acaba não priorizando tudo aquilo que é de mais importante, que é você ter amor naquilo que você faz. É você vivenciar e você entender que essa vivência de ensinar é uma via de mão dupla. Quando você ensina com amor, você sabe que na medida que você ensina, você também aprende com o aluno. Então, ensinar com amor, eu gosto muito, por exemplo, de um educador brasileiro que também já foi teólogo, que é o Rubem Alves, já falecido. Ele dizia algo que eu acho que é muito importante, assistir um dos vídeos dele falando, que era quando ele começava a conversar com educadores, ele dizia: vocês devem atentar para algo que é muito essencial, que é deixar de tentar supervalorizar a oratória, que é muito importante, mas cabe em determinado momento. Vocês devem exercitar a escutatória. Então, eu reproduzo o mesmo conselho do Rubem Alves para outros educadores, para o ambiente da educação cristã, para nós como professores de escola bíblica dominical. Então, ensine com amor, mas desenvolva a escutatória. Aprenda a ouvir os seus alunos. Aprenda a conviver. Não trate o ambiente de escola bíblica apenas um ambiente que você ensina e depois você vai para sua casa, você não tem compromisso mais com os alunos que ali estão, não. Viva a vida como ela é, com a beleza que a vida tem, mas também partilhando todos os dias com seus alunos, perguntando como é que eles estão, contribuindo satisfatoriamente na vida deles, que eu acho que isso é ensinar com amor. É você entender que você está ali para um propósito, e um propósito não é um propósito em si mesmado, é um propósito que tem como horizonte o outro. Porque o nosso maior pedagogo, o nosso maior referencial como professor de escola bíblica dominical é Jesus Cristo de Nazaré. E ele deu exemplo de sobra para nós atentarmos, para nós reproduzirmos esses exemplos. Em muitas medidas,
Talvez o aluno não consiga se lembrar de tudo que você falou, do conteúdo que você ministrou, mas ele vai se lembrar de como você tratou ele. Porque ensinar é, sobretudo, um ato de amor. Agora comente aqui qual desses erros você já viu, ou inclusive você já cometeu, ou você está cometendo. Comente aqui, que eu acho que quando a gente traz essa discussão posterior ao vídeo aqui para os comentários, a gente consegue ter uma discussão mais ampla também, tendo em vista que aqui é um ambiente que vai ficar esse vídeo por muito tempo, e eu tenho certeza e quero que chegue a muitas pessoas, porque é um conteúdo muito relevante que eu me dediquei muito, então eu espero a sua cooperação também compartilhando, também nos seguindo aqui no nosso canal, se você ainda não segue, deixando o seu like e ativando o sininho das notificações para que você possa ter acesso a conteúdo como esse, conteúdo relevante, conteúdo que traz um impacto para as nossas vidas, e eu espero vocês nos próximos vídeos com muita alegria.